Já fiz a salada de quinoa aqui. E na salada de quinoa eu explico como é que é o grão, como é que você deve proceder para poder ter a sua quinoa já hidratada, como também dou algumas dicas de uso. Então, aqui, como eu já estou adiantada com a minha quinoa, igual eu fiz na salada, vamos aqui ao refogado. Eu tenho uma panela que já está quente e vou colocar aproximadamente 2 colheres de sopa de azeite. Você pode usar qualquer gordura de sua preferência. E vou refogar, então, meia cebola que eu cortei em beurnoise. Dê uma olhadinha no vídeo como cortar legumes e verduras. Eu te ensino como cortar desse jeito. Aqui eu tenho 4 dentes de alho, que eu também cortei em beurnoise. E eu tenho meia xícara de alho poró. Eu quero usar alguns legumes, então o alho poró aqui vai no refogado. Para que essa minha mistura não queime, eu vou colocar uma pitada de sal. E para esta receita eu vou usar o sal de tomilho. Dê uma olhadinha na nossa playlist temperos. Se você não quiser usar o sal de tomilho, você pode usar qualquer outro da nossa lista, ou então só sal mesmo. Eu só vou salgar a minha quinoa mais tarde. Agora mesmo é só eu utilizo um pouco de sal sempre no refogado, porque assim eu evito que a cebola e o alho possam vir a queimar. Pronto, já está do jeito que eu quero, porque a minha panela já estava bem quentinha. A quinoa, o processo de cozimento lembra o arroz. A única diferença é que no arroz a gente colocaria o arroz agora e o líquido depois. Mas a quinoa, o interessante é você colocar para cozinhar com o líquido já aquecido. Então, o meu refogado já está pronto. Eu tenho aqui meia xícara de quinoa. Por isso que eu falei que parecia o arroz, porque no caso aqui eu tenho uma xícara de caldo de legumes. Essa meia xícara de quinoa foi quando ela ainda estava crua. Agora aqui eu tenho mais de meia xícara, porque ela já hidratou. Agora aqui então eu vou colocar a tampa e vou aguardar que aqui o meu refogado com o meu caldo de legumes aqueça, comece a ferver, para então eu poder adicionar a quinoa. Na minha playlist caldos, você encontra a receita desse caldo e se você quiser também você pode usar qualquer outro caldo. Eu estou usando especificamente o de legumes porque foi o pedido do nosso seguidor, que ele não queria proteína animal. Mas também, se você não quiser usar um caldo, você use água, que também não vai ter problema nenhum. Essa receita, no caso, se você quiser usar uma proteína animal, a minha dica vai ser o seguinte: você pode adicionar vários tipos de proteína. Eu adicionaria a proteína já pronta, no caso cozida ou preparada, no caso camarão cozido. Você pode adicionar também uma carne moída já cozida, pedacinhos de bife, de frango, frango desfiado, ou então até presunto. Mas aí eu colocaria quando a preparação já estivesse praticamente pronta, no final, só mesmo para que a proteína que você estiver usando venha aquecer junto. Então vamos dar uma olhadinha. Ó, já está fervendo rapidinho. Enquanto eu batia papo com vocês, eu posso agora adicionar a quinoa. Eu vou usar alguns legumes já aqui na hora que ela estiver cozinhando e outros quando ela estiver quase pronta. Um deles será ervilha congelada, porque assim, no caso, quando a quinoa estiver cozinhando, a ervilha também vai cozinhar. Eu prefiro usar ervilha congelada por causa não só da cor, que ela vai se manter verdinha,
como também por causa do sabor. Mas você, se quiser usar a ervilha em lata, não tem problema. É só que você só deve, no caso, adicionar a sua preparação no final, senão ela vai cozinhar e vai virar um pirê em vez de ter as ervilhas. Vou dar uma misturada aqui. Outros 2 ingredientes que eu vou adicionar agora serão cenoura desidratada. Se você não quiser usar uma cenoura desidratada, você pode usar a cenoura em cubinhos, que também pode ser adicionada aqui agora. Essa aqui é uma medida de 1 colher de chá. Eu vou usar 2 medidas dessa daqui. E o outro ingrediente vai ser tomate em pó. Também, voltando a dizer, se você não quiser usar o tomate em pó, você pode usar tomate em cubinhos, que pode ser adicionado agora ou depois, depende também de você. Então eu vou adicionar 1 medida dessa daqui, porque esse tomate ele ficou bem forte e eu só quero que ele dê um leve toque de tomate na minha receita. Vou misturar aqui bem. E eu gosto de cozinhar da seguinte maneira. Nesse caso, eu não gosto de tampar completamente a panela. Então eu vou pegar a minha colher, vou colocar ela aqui assim e vou deixar ela entreaberta. Vou aguardar que a quinoa cozinhe. Ela cozinha e fica sequinha nessa mistura, igual ao arroz. Mas eu não vou esperar que ela seque de todo não, porque eu ainda quero adicionar mais 2 ingredientes que estão ali, que eu quero adicionar no final, porque eu prefiro eles al dente. Então, quando estiver no ponto, eu volto. O caldo já praticamente evaporou, então está na hora de eu adicionar os outros ingredientes, no caso, os outros legumes. Eu tenho aqui meia xícara de abobrinha, que eu cortei também em banoise. E tenho 4 unidades de cogumelo Paris marrom. Eu cortei ao meio e depois cortei em fatias finas. Caso você não queira usar cogumelo fresco, você pode usar em conserva. Se você não quiser usar cogumelo, é só não usar. E vou usar também aqui, enquanto está quente, 2 ervinhas. Uma cebolinha desidratada, vou usar uma medida dessa. E vou usar a salsinha também. Essa aqui é aquela medida de 1 colher de chá que eu usei na cenoura e no tomate. Tanto essa salsinha quanto a cebolinha, eu ensino a fazer no sal de salsa e cebolinha. Mas se você quiser, você pode usar uma erva fresca. Mas aí, se você quiser usar uma erva fresca, a salsa e a cebolinha, espere a sua preparação ficar pronta. Então agora é só incorporar aqui. Essa é uma preparação que ela rende bastante. A abobrinha e o cogumelo, eles têm muita água, mas eu não quero que eles murchem muito, por isso que eu usei eles agora aqui no final. Eu gosto dos meus legumes bem al dente, mas se você preferir os seus mais macios, é só você adicionar antes da água não ter ressecado toda. Misturei bem e agora então eu posso temperar com o meu sal de tomilho, que eu deixo a gosto. Eu vou tampar novamente e esperar alguns minutinhos que o restinho da água do caldo que está no fundo seque por completo, mas não vou fechar tudo, e dê uma leve murchada na abobrinha e no cogumelo. Olha só, o caldo já secou por completo, já tem algumas ervilhas que já estão ficando enrugadinhas, a minha abobrinha também já está perdendo aquela cor branca forte, o meu cogumelo já está macio. Agora é a hora de
você então servir a sua quinoa com legumes.